Bíblia as chaves, as placas de indicação que nos levarão certinho para a cidade celestial. Bem? Igual o filme de John Banner. Quem não viu, ganha um dia, qualquer desse aí, né? Aquele caminho que vai certinho para a cidade celestial. Mas coisas acontecem no caminho. Então é preciso ler as placas certas. Porque existem placas que não são certas. Existem algumas placas que são confusas. Existem placas que são confusas. No meu carro, por exemplo, de trabalho que eu tenho, se eu dirigir a luz atualmente, com os faróis que eu tenho, certamente eu poderei parar em outro lugar. Porque mal vai chegar a marcação da pista. E essa semana eu precisei andar um trecho a 2. Sabe qual a velocidade que eu usei? 30 km por hora. Obrigado, querida. Para não ter problemas. Então é assim. Algumas placas que parecem ser placas verdadeiras para nos levar para a cidade celestial, se não tivermos uma visão boa, um bom farol, poderemos errar o caminho ou cair numa ribanceira. E aqui na parábola do fermento existe algo como se fosse uma placa de indicação que Jesus está nos instruindo para recebermos a sua promessa para a cidade celestial assim que nós ressuscitarmos, que é outra promessa e a mais importante da humanidade, a promessa da ressurreição dos mortos. Ninguém vai morrer, todo mundo vai ressuscitar, mas alguns ressuscitarão para viver em outro lugar só porque não leram direito as placas de indicação. E a Bíblia é que contém as placas de indicação para o caminho certo. E na parábola do semeador existe uma indicação de como chegar na cidade celestial de forma segura. Então diz assim Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, é uma quantidade boa, grande de farinha, uma pequena quantidade de fermento, toda a massa ficará aumentada, fermentada. Tá bem? O fermento tem a função de dar aumento. Mas o fermento é pouquinho e dá um crescimento. O que Jesus quer ensinar com essa parábola para nós? Sobre o seu reino. O que é isso? Para lembrar, algumas crianças que ainda não sabem, a palavra parábola significa uma comparação, certo? Jesus usava histórias para comparar. E então, o que acontece com este ensinamento nas nossas vidas? É que quando uma pessoa recebe a palavra de Deus, que também é comparável com uma semente,
a parábola do outro mostarda também é a palavra de Deus e também representa o reino de Deus como um todo. Também, vamos repetir, para lembrar. O reino de Deus é representado por uma parábola do grão de mostarda, também pela parábola do fermento, representa o reino de Deus. E então, quando alguém entrega a sua vida para Jesus, diz que quer segui-lo, quer ser seu discípulo, o que acontece dentro dele é que a semente da palavra de Deus, que como algo pequeno, que começa muitas vezes de forma tímida, o que vai ocorrer no coração de cada pessoa ao receber essa semente é que ela vai crescer dentro da pessoa. Viu? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, de verdade, com sinceridade, um crescimento vai acontecer na nossa vida. A começar pelo crescimento da coragem. Aonde o diabo colocou o medo, por determinadas razões, recebendo o reino de Deus, você passará a ter coragem. O medo não fará parte da sua vida, jamais. A dúvida vai dar espaço ao crescimento da certeza. Esse reino vai crescer dentro de você, aumentando cada dia, de forma que você vai compreender que a fé da palavra de Deus, e nós aqui na igreja de Lucianos temos mais experiência sobre isso, porque cremos naquilo que não estamos vendo, ou crescimento que não está diante dos nossos olhos. Se a Bíblia fosse um livro de mentira, de brincadeira, não nos teria dito, segundo Hebreus capítulo 11, que a fé só é possível ser exercida diante de situações que não existem. Se não há fé. E depois que é realizado o projeto, não precisa mais exercer fé. Depois do projeto é realizado. Depois que os judeus atravessaram o Mar Vermelho, estavam do outro lado, precisaram de ter fé para atravessar o Mar Vermelho? Não, já haviam atravessado. Acabou. Eles precisariam de novos desafios. Logo lá na frente, aquele reino que estava crescendo dentro deles, aquele reino poderoso, que atrás deles tinha um exército feroz, horroroso, de fogo atrás deles para matá-los, massacrá-los. E eles tinham medo, e aquele reino estava pequenininho, crescendo dentro deles. E quando eles passaram pela experiência do Mar Vermelho, se encheram de fé, e agora nós estamos prontos. Mas quando chegam mais na frente um pouquinho, eles chegam num lugar chamado Mara. E quando vão bebendo daquelas águas, percebem que aquelas águas estão amargas. E esqueceram a experiência do Mar Vermelho. Há um problema na fé das pessoas que nós não podemos permitir em nossa congregação aqui, em nossas vidas, nem em nossas casas. É esquecer as experiências de vitória que Deus nos dá. Porque o fermento, ele tem crescimento contínuo. E Deus deseja que em nossas vidas o nosso crescimento na fé seja contínuo. O crescimento do nosso amor seja contínuo. Muito embora Jesus disse que um dos sinais importantes da sua vida seria a percepção do esfriamento do amor. É um grandioso sinal que ele está perto para voltar. Porque tanto na sociedade dos ímpios, quanto nas sociedades dos chamados evangélicos, existe
existe a realidade do esfriamento do amor. Não se ama mais a Deus, não se ama mais a sua palavra, e por isso, como resultado, não se ama o próximo mais. E parece que o fermento do Evangelho no coração de algumas pessoas está sendo destruído. Eu não sei se o fermento se estraga. Jesus disse que o sal se estraga, perde o poder de salgar. Fermento eu não sei. Na verdade, pelo menos na embalagem pode perder a validade. Vamos ver por esse lado. Parece que há pessoas que tomaram decisão por Jesus estão perdendo a validade do crescimento desse reino dentro delas, desse fermento que deveria estar aumentando e parece que ele está solando, ficando aquele bolo feio. Uma fé feia, perdendo validade de cumprir o seu papel. E para a cidade celestial que nós estamos indo, é necessário que nossa fé continue crescente. Pois é, mas segunda-feira, amanhã, eu tenho umas coisas para pagar e não tenho dinheiro. Segunda-feira, eu tenho um familiar enfermo para visitar e parece que a enfermidade é incurável. Essa semana eu fiquei sabendo que tem pessoas que falam muito mal de mim. E parece que essas experiências, essas notícias e outras notícias, as negativas, contribuem para a regressão do crescimento do amor para com Deus, em ser grato para com Deus e nos levar a não confiar mais nas pessoas e a desistir de coisas nas nossas vidas. E parece que então essa ação de crescimento começa a ter um retrocesso na nossa existência. As minhas notas em algumas matérias estão péssimas. Eu não consigo entender esse professor. E aí eu vou sair da escola. Eu vou trabalhar. Qualquer coisa que eu ganhar, tá bom. Vou desistir de estudar. Mas quem está no reino de Deus e recebe esse reino no modelo desta parábola, que sempre cresce, vai pensar diferente. Eu vou melhorar as minhas notas, vou me esforçar mais, vou brincar menos, não vou me envolver com coisas que são prioridades na minha vida, vou parar de usar celular tempo demais, vou usá-lo para um propósito mais objetivo, porque celular é uma arma de meus gumes, é o diabo e Deus na palma da mão das pessoas. Isso foi cumprido. Existiu ali um estudo no passado que faria com que haveria as duas dimensões para as pessoas. Isso está acontecendo. As trevas e a luz estariam disponíveis para as pessoas. E isso está acontecendo. Alguns estudaram aqui vão se lembrar do que eu estou falando. E a realidade está aí. O diabo e Deus estão nas mãos das pessoas. Porque o celular, dependendo do que eu quero acessar ali, eu terei o diabo para assisti-lo. Terei a desgraça para me destruir. Mas terei a bênção para me instruir. Então, dá prioridade, o que é de fato prioridade, usar os recursos que Deus nos tem dado na modernidade como prioridade para nos fazer prosperar naquilo que desejamos prosperar
e não permitir de forma alguma que pessoas ou situações venham impedir e atrapalhar o crescimento do reino de Deus no meu coração como um fermento crescente. Quem quer chegar na cidade celestial precisa estabelecer meta. O peregrino precisou estabelecer meta para chegar no ponto final. E para seguir Jesus precisa ter meta de levantar, ter hora para estudar, hora para ler a Bíblia. Tem que ter hora para ler a Bíblia. Não tem essa que eu estou trabalhando muito, estou estudando muito, estou cheio de coisa, tem doença, tem isso. Não existe isso. Jesus não vai levar isso em consideração para ninguém. Senão seremos chamados servos inúteis. A sua palavra nos foi dada para nos alimentar. Ninguém vive sem feijão e arroz. Tem que comer feijão e arroz todo dia. É o prato básico para manter o corpo físico vivo. As outras coisas são complementares. A Bíblia, como fermento, para trazer crescimento para a alma, saúde para a alma, para a mente, vida saudável, tem que ser comida todos os dias, porque a Bíblia é o feijão e é o arroz da alma. Se não fizermos isso todos os dias, vamos morrer no caminho para a cidade celestial. E quando chegar à beira do rio, que agonia para atravessar aquele rio da cidade celestial. Depois de tanta coisa, tanta guerra, ainda tem um rio para atravessar. Quem viu o filme sabe o que eu estou falando. Poxa, ainda tem esse rio para atravessar. E no meio está aparecendo um rio que se afunda. Na dúvida, parece que tudo vai se desmontar. Aquele reino que estava crescendo, no final da caminhada está se desmontando. Agora o meu castelo é de areia. Qualquer vento vai derrubar. Mas se tivermos meta com o fermento do reino de Deus, que é a palavra, sua palavra para nós não vamos morrer no nosso espírito e na nossa alma. E com a alma e o espírito alimentados, sempre em saúde crescente, como a parábola diz, como o fermento diz, nunca para de crescer. O nosso corpo também será alimentado, porque a mente saudável, o espírito saudável, a alma saudável traz saúde para o corpo. Sim, aprendemos na conferência sobre a depressão. Lembra da conferência? Os males que a depressão causa no corpo físico. A influência dessa enfermidade. E alimentados pela palavra de Deus, raramente estes terão que lidar com algum tipo de depressão, porque a palavra de Deus é vida para a alma. Sim, e como um fermento crescente, a fonte de água viva que jorra dentro de nós, como Jesus falou, que aquele que crê em mim, diz para a mulher samaritana no poço de Jacó, lá em Samaria, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que jorre eternamente, a exemplo do fermento crescente, uma fonte de água inesgotável. Sabe o que é isso? Saúde ao corpo. Se a alma está bebendo da fonte da vida, ela transmite saúde para o corpo.
Haverá situações de enfermidade? Sim, mas algo que não nos abaterá. E então Jesus está ensinando isso, que o seu reino, como fermento, faz que cresça dentro de nós as coisas boas, que levam à salvação, conforme Filipenses 4:8. Vocês devem pensar, escrito lá, tudo que é bom, que é puro, que é saudável, que é de boa fama, que é honesto, que é louvável, que há virtude. Nisso pensai. O fermento da palavra de Deus nos leva a crescer nesses pensamentos, que podemos chamar de pensamento do altruísmo e até do positivismo, sem problema. Com base na palavra de Deus, podemos e precisamos ser pessoas positivas. Porque, como fermento crescente, o servo de Jesus Cristo, quem está em Cristo, sempre pensa de forma positiva em relação às oportunidades e às questões difíceis da vida que enfrenta, sempre pensará que haverá solução para uma situação, por mais desesperadora que ela seja. Esse reino de Deus, como um fermento, ele é assim, ele nos eleva a uma posição de vitória, mesmo quando estejamos olhando alguns momentos em nossa vida que as coisas parecem que não estão acontecendo. Tudo isso, irmãos, é a soma de quem recebeu a herança do reino dos céus. Tudo isso que eu estou falando é a soma de quem descobriu que em Jesus há um tesouro maravilhoso. Só tem a ganhar quando fazemos prioridade na nossa vida e o reino de Deus, a sua palavra. Aleluia! A sua palavra, a comunhão, o relacionamento com Deus, o estar com Deus, mediante a sua palavra. Isso vai crescer. A palavra de Deus, sempre fala, ela é eterna. Porque, por ser eterna, ela é crescente. Não para de crescer e jamais vai parar de crescer até a eternidade. Então, precisamos permitir que o reino de Deus cresça em nossos corações. Amém? Por quê? Nós podemos, às vezes sem saber, impedir que o reino de Deus cresça em nossos corações, extinguindo a presença do Espírito Santo, porque há uma promessa do apóstolo, que o apóstolo Paulo ensina, promessa não, mandamento, para não extinguirmos o Espírito Santo, entristecendo-o. Isso pode impedir que o reino de Deus em nossos corações tenha um crescimento. Às vezes a gente está desanimado, se sente desamparado, e tantas coisas nós sentimos desagradáveis e achamos que as coisas não estão dando certo. Às vezes queremos desistir de Deus, da igreja, da congregação, de Jesus, da palavra, de São Paulo. É porque o Espírito Santo foi extinguido e não percebemos, porque ele sai discretamente. E a gente não percebe. E o reino para de crescer dentro de nós. Para terminar, Lucas 19:31, 19:41, mais 4. Eu só quero ler para fechar aqui essa palavra. Olha só, vocês devem ter visto essa imagem rodando por aí. Eu tenho feito umas imagens por aí, coloco o texto, e essa é a mensagem da próxima semana que eu vou falar. Está acontecendo isso agora comigo. Vai ser assim por enquanto. Então, se quiserem saber qual é a mensagem do que vem, se aparecer alguma imagem por lá em algum lugar, algum texto, essa vai ser a mensagem do próprio livro. Não é? Cada época existe uma forma das coisas acontecerem comigo. Em relação ao que eu procuro saber de Deus. E tem sido assim.
Assim é o reino de Deus, que Jesus está ensinando. Haverá um momento que as trevas vão sair e vão dar lugar à luz. Quem continuar nas trevas, o que vai acontecer? Será lançado fora, porque a luz vai chegar e vai assumir o espaço. Aonde há trevas, desaparecerá. Quem estiver nas trevas não mais existirá e perderá o caminho da cidade celestial, porque a luz vai tomar conta do espaço. As trevas não vão prevalecer, está escrito. Esse mundo vai lamentar aos pés de Jesus, obrigatoriamente, isso está escrito. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e está preparando o café dos reis. Mas será um reconhecimento para a perdição da humanidade, porque esse reconhecimento não nos valerá de nada. Porque a luz vai chegar de surpresa como um ladrão, como um relâmpago, sai do Oriente para o Ocidente com um grande estrondo, e as trevas vão desaparecer, e o mar não existirá mais, nem os céus antigos existirão mais, serão dados no lugar da cidade de luz. Apocalipse 21, também ontem aqui, na introdução do culto de ontem. E não haverá espaço para as trevas, porque a luz, ela é a luz porque ela elimina as trevas. Aleluia! E aí, infelizmente, Jerusalém não reconheceu isso. O mau exemplo de Jerusalém e dos judeus não queremos seguir, mas os bons exemplos, muito embora eles sejam aqueles que nos deram a herança de uma tão grande salvação. Jesus, em Lucas 19, 41, 44, ele fez um lamento e fará sobre a humanidade. A Jerusalém, ela é um modelo que representa o mundo. Jesus chora por Jerusalém porque seu amor por ele não cresceu como seu ensino na parábola do fermento. Ele lamentou. O que ele disse lá? Fechei aqui. O que ele disse sobre Jerusalém? O que ele está dizendo sobre as pessoas? É a mesma coisa que não permitem que o seu reino tenha crescimento nos corações delas, porque elas têm prioridades acima do reino de Deus. O reino de Deus está secundário na vida da sociedade, de um modo geral. Meu Deus, vou dar até vídeo. 41. Lucas, estou onde? O que aconteceu comigo aqui? Cheguei. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra. Pois você, Jerusalém, não reconheceu que Deus a visitou. Deus visitou Jerusalém, Deus visitou a terra, Deus está visitando campos. Como que Ele está fazendo isso? Pela pregação da sua palavra, pela igreja, pelos profetas, por você. Isso é visitação. Por rejeitar a visitação de Deus, o planeta será removido. Como li ontem, Hebreus 9, 12, não é? Deus vai trocar esse planeta como quem? Troca uma camisa. Facinho para ele. Criador do mundo vai fazer isso. Para dar um planeta novo, uma terra nova. E aqueles que não perceberam e rejeitaram a sua visitação, quando ele veio
a humanidade não aceita, assim como Jerusalém, a humanidade será derrubada. O que ele disse para Jerusalém? Vão colocar rampas nos seus muros, vão atravessar e vão matar seus filhos. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que é isso? Todas as construções que os homens fazem serão desfeitas na volta gloriosa de Jesus. Todos que um dia ouviram do reino de Deus e não permitiram que esse reino dentro deles crescesse em amor, em paz, em misericórdia, em perdão, mas fizeram o contrário, permitiram que o fermento do diabo crescesse dentro deles, o fermento do ódio, do egoísmo, da indiferença, da preguiça. Sabe que preguiça é do diabo, o fermento da preguiça para tudo. Permitiram que essas coisas crescessem dentro deles e construíram seus castelos, suas construções, suas edificações, e não ficará nenhuma pedra sequer. Suas riquezas, seus tesouros que o ladrão rouba, a traça destrói, o fogo da volta do Filho do Homem queimará tudo, não ficará nada, porque não aceitaram a visitação do reino de Deus sobre a terra. A exemplo de Jerusalém, que foi derrubada no ano 70 depois de Cristo, e nada ficou. Agora, todas as edificações do mundo serão retiradas, mas aos santos de Deus, como diz o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 26 e 27, foi dito ao profeta Daniel que aos santos do Altíssimo lhes serão dados os reinos do mundo. Aleluia! E tu, Daniel, fica tranquilo, você vai morrer, vai ser sepultado, mas no último dia será ressuscitado. E nós não estaremos com Daniel, porque Daniel está nos esperando. E todos os santos que foram estão nos esperando, para todos juntos nos assentarmos na mesa para o café dos reis. É uma parábola que ensina isso. Eu lhes digo que o Filho do Homem colocará uma mesa e ele mesmo servirá a vocês. Imagina Jesus servindo a gente, né? Que coisa, que chique. Servindo aqueles que choraram porque perdoaram, choraram porque lutaram para fazer o bem, receberam de gratidão toda a lágrima enxugada, com todos aqueles que permitiram que o reino do amor, como um bom fermento, crescesse em seus corações. Assim é a igreja que Jesus te ama. E todas as igrejas que Deus para a terra, claro, né? Que tem seguido esse caminho. Bendito o nome do Senhor para todos.